Essa semana eu estava na minha rede social e eu me deparei com esse vídeo. Esse rapaz, ele está ali, tem um som muito alto no fundo, né, desse vídeo, e ele está ali participando, não sei se é uma festa que está acontecendo ali, e aí tem um momento em que ele vê um canhão, aquilo ali é um canhão, né, e ele vai ali como se ele estivesse acendendo aquele canhão, e como se ele entrasse na frente daquele canhão, desejando a morte. Eu confesso para vocês que quando eu vi esse vídeo, eu fui tomado por uma dor, assim, gente, inexplicável. Porque aquele homem, ele estava numa festa ali, um monte de gente poderia estar ali festejando, bebendo, comendo, se alegrando, mas no meio daquele povo todo, tinha alguém com um desejo desenfreado de morte, alguém desejando morrer. E nesse momento o Espírito Santo falou algo comigo, falou algo ao meu coração. Quantas vezes nós nos vivemos assim? Nós estamos aqui agora num momento maravilhoso, comemorando, porque muitas pessoas entenderam o seu chamado. Nós estamos numa noite de festa, comemorando, porque muitas casas em Nova Iguaçu e outros lugares, em outros bairros, outros municípios inclusive, tiveram casas abertas. E por conta disso, muitas pessoas estão sendo salvas, libertas, curadas e transformadas pela glória do Senhor. Só que mesmo vivendo tudo isso, nós sabemos que existem pessoas ainda que precisam ser alcançadas. E esse vídeo mexeu comigo porque muitas vezes essas pessoas estão do nosso lado. Essas pessoas estão do nosso lado, às vezes essas pessoas estão dentro da nossa casa. Eu, como pastor, eu acho que eu já recebi umas 5 ligações pelas madrugadas de pessoas dizendo: pastor, não dá mais. Deus mandou ligar para o senhor. Deus mandou ligar dizendo que o senhor tem uma palavra para mim. E uma dessas vezes, eu lembro que eu nem cheguei a acordar direito, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu só falei: Espírito Santo, me usa nesse momento. E quando eu pensei em falar, a pessoa começou a falar, e por 1 hora ela falou. Depois de 1 hora ela falou: tá bom, pastor, vai descansar porque eu vou dormir aqui também. E aí eu percebi que ela só precisava de alguém para escutar o que ela tinha para dizer. Eu não quero de forma alguma acabar com essa festa aqui, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para que você entenda que nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma grande responsabilidade. E hoje eu quero compartilhar com vocês, falar um pouquinho sobre o olhar de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês sobre um olhar que é transformador, um olhar que é restaurador, um olhar que cura, um olhar que transforma a realidade. Esse é o olhar do nosso Jesus Cristo. Com isso, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 35 ao versículo 38. Eu prometo que eu vou ser muito breve com essa mensagem. Nós temos ainda algumas coisas para acontecer, mas eu preciso que você esteja conectado com essa palavra, porque Deus te trouxe aqui hoje para comemorar, mas Deus te trouxe aqui para tratar algo com você também. Então nós estamos aqui para sermos tratados pelo Senhor. Então, fique conectado, se desconecte de tudo agora e fique conectado com essa mensagem, porque Deus, Ele vai falar nesse momento aos nossos corações. Mateus, capítulo 9, nós vamos ler do verso 35 ao verso 38. O texto diz o seguinte: a compaixão de Jesus. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando
todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui com os nossos corações abertos nessa noite. Somos gratos por tudo que estamos vivendo no Senhor, mas sabemos que temos uma grande missão pela frente. Nos ajude, Pai, nos oriente, nos exorte através da Tua palavra. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa transformar nossa vida hoje aqui. Que nós possamos entender perfeitamente tudo que o Senhor quer tratar com cada um de nós. Esteja conosco aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Jesus caminhou nesse mundo com uma responsabilidade muito grande. Ele tinha a responsabilidade de fazer o maior movimento de amor existente, que era se entregar numa cruz, morrer pelos nossos pecados, pagar toda a conta para que a gente tivesse vida. Mas não é somente ter uma vida, não. A Bíblia diz em uma vida abundante. E além disso, por conta do sacrifício de Cristo, nós temos a vida eterna. E quando nós olhamos para essa trajetória vencedora de Jesus, essa semana eu fui tocado por uma coisa, porque o Espírito Santo falou comigo sobre o olhar de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, para a história de Jesus, para a caminhada de Jesus, chama a atenção o olhar de Jesus. O olhar de Jesus era um olhar diferente do mundo. Hoje o mundo tem um olhar de condenação. Jesus tinha um olhar de transformação. O olhar de Jesus mudava a realidade, restaurava pessoas, mudava muitas vidas. E é sobre esse olhar que eu quero falar com vocês essa noite. O que Jesus nos ensina através do seu olhar? O olhar de Jesus era pedagógico e hoje eu quero compartilhar isso com vocês. O que é que Jesus nos ensina através do seu olhar? Primeiro, Jesus nos ensina que com a mesma intensidade que ele se importava com as multidões, ele se importava com apenas uma pessoa. O verso 35 diz para a gente: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. O texto diz aqui que Jesus, ele percorria grandes cidades. Só que o texto também diz que ele percorria pequenas aldeias. E quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que ele fazia isso com a mesma intensidade e sempre com o mesmo propósito. Quando a gente olha nos evangelhos, quando a gente faz uma análise nos evangelhos, sabe o que a gente percebe? Que Jesus, ele ficava muito preocupado com as multidões, tanto que nós temos o texto da multiplicação de pães e peixes. Vocês lembram disso? Jesus fica preocupado porque tem uma multidão seguindo ele. E aí ele fala: pô, esse povo está aqui com fome, a gente precisa dar comida para eles. O que tem aí? Não foi assim? E aí vem o menininho, ele multiplica os pães e peixes, todos eles comem, se alimentam, ao ponto de sobrar vários cestos de alimento. Por quê? Porque Jesus, ele olhava para a multidão, ele se importava com a multidão, ele atendia às necessidades da multidão. Quando a gente olha no Evangelho de João, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Jesus, ele veio para salvar a multidão. Só que quando a gente olha nesses mesmos evangelhos, sabe o que a gente percebe? Muitas histórias de Jesus preocupado com apenas um indivíduo.
Jesus, ele se preocupava com as multidões, mas ele estava atento a cada um dos indivíduos que passavam perto dele. A gente percebe isso o tempo todo. Muitos são os relatos de cura e de transformação de apenas uma pessoa. Onde ele passava, se alguém fosse até ele, era transformado, era curado, era liberto. Às vezes a pessoa nem tinha um contato direto com ele, bastava tocar na orla do manto dele, já mudava tudo. Esse era Jesus. O olhar de Jesus, ele estava atento às multidões e a somente o indivíduo. A minha pergunta para você essa noite é: você também tem sido assim? Nós estamos aqui diante de uma multidão, só temos 2 redes aqui, hein? Nós temos aqui uma multidão de pessoas. Pastor, e qual o problema nisso? Não há problema nenhum. Mas eu tenho algo para te falar sobre isso. Você pode viver no meio da multidão, mas você não pode se esquecer que você foi chamado para cuidar pelo menos de um. A multidão vai acontecer na sua vida. Como a menina disse aqui, falava que eu era mãe de multidão, falava, que loucura. Vocês são pais e mães de multidão mesmo. Agora você precisa entender algo importante. Antes da multidão, você tem uma pessoa para você cuidar. Você tem cuidado dessa pessoa? Você tem disponibilizado? Tem se doado por alguém? Você precisa entender essa noite que todos nós devemos ter o olhar de Jesus. Precisamos amar as multidões, festejar com as multidões, mas uma pessoa para a gente faz toda a diferença. Com a mesma intensidade que a gente celebra as multidões, nós precisamos celebrar uma vida que se rende ao Senhor. Pastor, por que isso? Porque se você não estiver preparado para cuidar de um, você não está preparado para chegar às multidões na sua vida. Eu lembro que um dia desse uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, eu vou fechar minha célula. Eu falei, por quê? Célula não se fecha, igreja não fecha. Você acredita que a célula é uma igreja na casa, amém? É uma igreja, a igreja não se fecha. Ah, pastor, mas eu preciso fechar porque só tem uma pessoa na minha célula, já tem um tempo. Eu falo, glórias a Deus por isso, minha irmã. Glórias a Deus que você tem uma pessoa, valorize essa pessoa, se doe para essa pessoa, dê o seu melhor por ela. E Deus vai te entregar uma multidão. Deus vai te entregar uma multidão. O seu olhar não é o olhar de Jesus. Você está com o seu olhar deturpado, o seu olhar é um olhar que não tem nada a ver com o olhar de Jesus. Porque uma pessoa para a gente importa, nós amamos um. Você não pode fechar essa célula. Até porque se você não for fiel no pouco, Deus nunca vai te entregar muito. Se você não for fiel a um, você não pode ter mais do que isso. E aí sabe o que aconteceu? Essa pessoa manteve. Não, pastor, então tudo bem, eu vou dar o meu melhor para essa pessoa. Eu falei para ela, olha, tem muitas células que tem 8 pessoas. O líder precisa se desdobrar 8 vezes para cuidar de 8 pessoas, não é verdade? Ele precisa se doar muito mais do que cuidar apenas de uma. Faz o seguinte, pega essa pessoa e faça dela, imagine que ela como se ela fosse 8, e você vai dar 8 vezes mais amor para ela, 8 vezes mais carinho para ela, 8 vezes mais atenção para ela, e você vai ver o que Deus vai fazer. Sabe o que aconteceu? Ela aceitou isso. Ela falou, pastor, eu entendi. Começou a cuidar dessa pessoa. Essa pessoa era um homem alcoólatra, ficava jogado na rua. Já foi um homem muito famoso no meio em que ele trabalhava, muito conhecido em Duque de Caxias, mas começou a se envolver com drogas, começou a se envolver com bebidas, virou um mendigo. E essa pessoa cai logo na célula de quem? Dessa pessoa que veio reclamar comigo.
Está lá, trabalhando com ele, cuidando. Sabe o que aconteceu? Ele abandonou a bebida. Não bebe mais, está indo bonitinho todo domingo para a igreja, arrumadinho, limpinho, cheirosinho. Aí agora que ele está restaurado, que ele está sendo curado dia após dia, ele está levando os amigos dele para a igreja e para a cela também. Aí a cela está aumentando. Aquelas pessoas que ninguém queria nas suas casas estão indo para lá. E a cela está crescendo. Sabe o que aconteceu? A família desse homem tinha vergonha dele, ninguém gostava dele. O filho dele ia casar, casou deve ter uns 3 meses atrás, 2 meses atrás. O filho ia casar sem falar com o pai. Porque o filho tinha vergonha do pai, porque o pai bebia, caía, fazia vergonha. Sabe o que aconteceu, gente? Esse homem foi tão bem cuidado, tão amado. Ele foi para o Vida Vitoriosa, teve a vida restaurada. No retorno do Vida Vitoriosa, ele recebeu um convite, sabe qual? O filho dele convidando ele, dizendo: pai, eu te amo, eu quero restabelecer a nossa aliança, o senhor está convidado para o meu casamento. Esse é o nosso Deus. É um Deus que restaura, é um Deus que liberta, é um Deus que faz novas histórias. Esse tem que ser o nosso olhar. Precisamos olhar para cada indivíduo, acreditando no poder transformador do Espírito Santo, mudando realidades, mudando histórias, vivendo grandes milagres. Ah, querido, Jesus, com a mesma intensidade que ele se preocupava com muitos, ele se preocupava com um só. Aprenda com o olhar de Jesus. Aprenda com o olhar de Jesus. Segundo, o que Jesus nos ensina através do seu olhar? Jesus nos ensina que fomos chamados para mudar histórias. Verso 35, na parte B, diz para a gente, 35, parte B, diz: pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus olhava para as pessoas com um desejo intenso de transformar a vida delas. O olhar de Jesus nunca foi de acusação, dizendo: olha, você não presta, você não tem mais jeito não, o mundo está dizendo isso para a gente. Vocês já viram aquelas pessoas que têm aprontado tanto, vivido tantas coisas ruins, que o mundo já condenou? A pessoa já é cheia de rótulo. Ah, é o beberrão. Ah, isso aí não presta não. Tem mais jeito não. O olhar de Jesus era um olhar desejoso de transformar histórias. O texto diz aqui que ele ia pregando e curando pessoas. E quando nós olhamos para isso, sabe o que nós percebemos? Que 2 coisas que Jesus tinha fazia com que as pessoas mudavam. As pessoas mudavam através de 2 coisas que Jesus tinha. O que ele tinha, pastor? A primeira coisa que ele tinha o que falar. Jesus sempre tinha o que falar. Jesus não falava qualquer coisa, não tinha papo furado com ele. Jesus não falava qualquer coisa. As suas palavras tinham o endereço certo. Qual era o endereço das palavras de Jesus? O coração. Às vezes, uma palavra de Jesus era uma pedagogia de milhões. Quer um exemplo? Quando ele chega para a mulher e fala: filha, a tua fé te curou. Esse filha foi tão importante, porque ele estava diante de uma mulher que era considerada impura pela sociedade. A sociedade já tinha colocado um rótulo nela de impura, mas ele chama ela de filha. Uma palavra de Jesus, pedagogia de milhões. Amigo, que fazes aqui? Ele está falando com um homem que ia traí-lo, que estava inclusive ali naquele momento para traí-lo. Ele chama de amigo um traidor. Jesus mudava histórias porque ele tinha que falar.
Você precisa buscar em Deus o que falar. Tem gente que fala para mim, pastor, eu não sei o que falar, como é que eu posso transformar a história de alguém? Tem muita gente que não sabe o que falar, sabe por quê? Porque está faltando viver experiências para contar. Tem muita gente que fala para mim, eu não sei o que falar, sabe o que está faltando para você? Você cuidar de gente, você ter um trabalho, você precisa abrir sua casa, você precisa pegar aqueles perdidos, aquelas pessoas que o mundo já condenou e dizer, olha, você não está condenado não, só tem um condenado, é Satanás. Esse está condenado, vai para o quinto dos infernos. Agora você é pai de multidões, você é mãe de multidões, o Espírito Santo transforma a sua vida. É só você dizer que quer esse Jesus, ele muda hoje a sua história. Está faltando para você ter experiências para contar. Como isso, pastor? Arruma os problemas, leva um monte de gente para a tua casa que você vai ver se não tem história para contar. Eu fico a noite toda aqui contando dezenas de histórias para vocês. Eu pergunto aqui, qual história que você quer saber? Jesus tinha o que falar. Se você decidir hoje se doar por alguém, cuidar de alguém, abrir sua casa, você vai ser exatamente como essas pessoas que vieram aqui em cima. Você vai ter história para contar. 30 segundos, ela não consegue nem achar no celular. É tanta coisa que até ela entendeu o que está acontecendo. Mas quando a gente olha para Jesus, ele tinha o que falar. Por isso, ele mudava as histórias. O que ajudava Jesus também na transformação de vidas? Ele tinha intimidade com Deus. Quando a gente olha para Jesus, ele era totalmente guiado por Deus. Pastor, mas ele era o próprio Deus. Mas ele se fez homem. Ele se esvaziou de toda a sua glória, se fez homem, para viver exatamente como a gente vive hoje. Ele era guiado por Deus, ele tinha o que falar, transformar a vida das pessoas com o que ele falava, e ele tinha intimidade com Deus. Ele mudava a realidade porque ele era totalmente guiado por Deus. Pastor, me dá um exemplo. Era-lhe necessário passar por Samaria. Quem já ouviu isso aqui? Passou por Samaria. Pastor, por que isso? Ninguém aos olhos humanos sentiria desejo de passar por aquele lugar. Era-lhes necessário passar por lá, guiado por Deus. Tinha propósito. Ele tinha uma missão lá. Aos olhos humanos não seria interessante passar lá. Entenda que guiado por Deus você vai a lugares onde ninguém, humanamente falando, teria vontade de ir. Mas você vai, por quê? Guiado por Deus. Guiado por Deus. Passando para outra margem, na região de Gadara, foi direto para os sepulcros. Vocês lembram disso? Você acha que Jesus acordou um dia e falou assim, vou dar um rolê lá em Gadara, vou caminhar no cemitério? Quem é que gosta de ficar dentro de cemitério aqui, gente? Mas ele era guiado por Deus. Ele foi lá porque ele tinha uma missão. O poder público já não controlava mais aquele endemoniado. Mas quando ele chega, o endemoniado vem até ele, se ajoelha e reconhece quem ele é. E ele muda a vida desse homem. Depois esse homem vai para Decápolis. E só Deus sabe o que aconteceu lá. Deus fazia a rota de Jesus, porque Jesus tinha intimidade com Deus. Por isso ele mudava a realidade. A pergunta que eu quero te fazer essa noite, mais uma, é: você está disposto a ter essa rota mudada por Jesus? Você está disposto a mudar sua rota para experimentar grandes milagres? Você está disposto? De todo o coração, você está disposto para isso? Saiba que se você está disposto, Deus vai te direcionar a partir de hoje para lugares onde ninguém quer ir. Mas Ele vai te levar para você experimentar coisas que ninguém vai experimentar. Eu lembro quando Deus falou comigo que eu precisava abrir uma célula num lugar onde funcionava um centro de Umbanda. Eu fui o responsável por abrir a primeira célula da Igreja Batista Atitude num centro de Umbanda. Você tem noção do que é isso? Um novo convertido
É muita ousadia, não é? É muita ousadia. Tem gente que passa hoje por algum trabalho de macumba e pede licença. E às vezes já está tanto tempo na igreja. Deus falou comigo que eu precisava abrir uma célula lá, porque Ele tinha um monte de gente para salvar lá. Um lugar onde ninguém quer ir. Um lugar onde ninguém nem imagina como seria para eu chegar num lugar desse e falar assim, vamos abrir uma célula aqui? Como é que é a abordagem, pastor? Um dia eu te conto. Guiado pelo Espírito, você vai para lugares onde ninguém vai, mas você vai experimentar coisas que ninguém nunca vai experimentar. Decida ter o olhar de Jesus, ser guiado por Jesus, e você vai ver o que você vai viver. Eu lembro que o nome da minha célula na Umbanda era Até o Último Homem. Falei, nós vamos entrar aqui, nós vamos salvar até o último homem. Nome profético, né? Tantas pessoas já se converteram nessa célula. Quantas pessoas já estão lutando por salvação de outras. Você foi chamado para mudar a realidade. Você é chamado para transformar histórias. Tenha o olhar de Jesus. E Ele vai mudar não só a sua realidade, mas a realidade das pessoas que te cercam. O que Jesus nos ensina através do seu olhar? Terceiro, para finalizar, gente. Jesus nos ensina que precisamos olhar para as pessoas cheios de compaixão. Ele nos ensina que o nosso olhar para as pessoas precisa ser um olhar tomado de compaixão. Jesus olha para a multidão e se compadece delas. Versículos 36 e 37 dizem, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus olha para aquelas pessoas, para a multidão, e Ele percebe que elas estão aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aí Jesus tem um olhar de compaixão para elas, porque Jesus sabia que sozinhas seriam presas facilmente abatidas. Jesus sabia que ovelha sem pastor não dá certo. Não dá certo. Pastor, por que Jesus fez essa ilustração? Porque naquele tempo nós estávamos diante de um contexto agropastoril, é a primeira coisa. E a segunda coisa é porque quando nós estudamos sobre a ovelha, sabe o que nós percebemos? Que a sobrevivência delas depende muito do pastor. A visão da ovelha é limitada, ela não tem percepção de perigo, ela não tem senso de direção, ela se perde fácil. A ovelha é assim, estabanada, já viram aquelas pessoas que são estabanadas? Ovelha, ela não tem noção de nada, ela precisa de um pastor o tempo todo mostrando o caminho, dando aguinha para ela quando ela se assusta, de vez em quando dando umas cipuadas nela porque elas precisam, são teimosos. Pastor. As ovelhas são incapazes de providenciar o seu sustento. A sobrevivência da ovelha depende quase que totalmente do cuidado que ela recebe. Sabe o que acontece, gente? Nós precisamos olhar para todas as pessoas com o olhar de pastor. O olhar de Jesus, do bom pastor. O nosso olhar precisa ser cheio de compaixão. O grande problema hoje é que o nosso olhar tem sido muito parecido com o olhar do mundo, um olhar de julgamento. Quando eu vejo um vídeo desse, que a gente viu no início, a gente consegue compreender perfeitamente que nós estamos falhando. Nós estamos falhando. Você precisa hoje entender que essas ovelhas que estão perdidas nesse mundo são presas fáceis para o inimigo.
Elas possuem visão limitada. Elas não possuem senso de perigo. Você é o pastor que Deus está levantando hoje para mudar a realidade. Tenha o olhar cheio de compaixão. E Deus vai te usar para você ser instrumento poderoso dele para mudar a realidade. Depois que Jesus fala que elas são ovelhas sem pastor, Jesus fala que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Como isso é atual? Não adianta ter o olhar coberto de compaixão, cheio de compaixão, e não se mexer para trabalhar, não ir atrás delas, não se disponibilizar para mudar a vida delas. Por quê? Porque a demanda está cada vez maior. Tem gente que fala: pastor, o povo aí não quer saber de nada de Jesus. É o contrário, nós estamos vivendo uma colheita poderosíssima, como nunca antes na história. Ontem nós tivemos um culto lá, eu falei isso aqui, 2.000 pessoas no culto, 200 pessoas decidiram por Jesus. As pessoas querem viver, as pessoas querem esse pastoreio. Está faltando pastores, está faltando gente dizendo: olha, deixa comigo, eu entendi que eu sou o pastor que vou mudar a realidade. Eu entendi que eu preciso ter o olhar de Jesus para essas pessoas que estão perdidas, porque são ovelhas que estão perecendo, porque estão sem pastor. São ovelhas sem pastor. A seara é grande, meus amados, muito grande. Você precisa se posicionar para fazer parte do time dos trabalhadores da seara. Senão de nada adianta isso aqui que a gente está fazendo. A gente só está gastando luz aqui. A festa é maravilhosa, eu não vim aqui acabar com ela não. Eu vim aqui para dizer para vocês que essa festa aqui pode ser muito maior no ano que vem, porque essas ovelhas perdidas, elas precisam estar aqui dentro com a gente. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Qual é o seu posicionamento a partir de hoje? Qual é o seu olhar? Você vai de fato entender qual é o olhar de Jesus e fazer igual? Ou você vai se fazer desentendido, colocar, tudo acontecendo, você está com aqui, ó, tampando o olho, fingindo que não é com você. Deus não vai te cobrar, quando você chegar no céu, a sua conta bancária, não. Deus não vai te cobrar sobre os diplomas que você tem, não. Isso é importante demais. Sabe o que Ele vai te cobrar? Ele vai dizer: você está vindo, mas cadê as pessoas que você ganhou? Porque a única coisa que a gente leva para o céu, meus amados, são as pessoas que a gente decide cuidar, ama, cura, liberta e restaura. Essas a gente vai levar. Ouro, prata, certificados, títulos, reconhecimentos. Isso tudo fica aqui. Agora, aquelas pessoas que você disse: ó, Senhor, eu preciso cuidar dessas, eu vou me doar por essas, eu vou transformar a realidade, eu vou olhar com o olhar de Jesus, eu vou perdoar, eu vou atrás, eu vou me doar. Essas estarão com você na eternidade. Por isso, você precisa hoje decidir ter o olhar de Jesus. Você precisa se colocar à disposição para viver grandes coisas no Senhor a partir de hoje. Curve sua cabeça. Eu quero fazer uma única pergunta aqui. Se você ainda não tem liderado célula, você não tem cuidado de ninguém, talvez você está na dúvida: pastor, estou meio na dúvida, eu não sei como é que vai ficar minha vida daqui por diante. Olha, como bem foi dito aqui em cima, Deus, Ele ajusta tudo. Ele só precisa da sua disponibilidade.
Ele nem precisava de você, na verdade. Ele tem anjos, ele tem poder, ele só ele falar, ele dá uma ordem do céu, acontece. Mas Deus nos dá o privilégio de sermos cooperadores dele. Que privilégio nós temos! Que privilégio você tem de ser um cooperador do reino. Talvez até hoje você não se posicionou quanto a isso. Mas hoje eu quero te perguntar, se você se posiciona dizendo, eu quero mudar o meu olhar, eu quero começar a liderar, nem que seja uma pessoa, e eu vou dar o meu melhor, pastor, eu vou cuidar dela, eu vou me disponibilizar, eu vou fazer de tudo que eu puder para essa pessoa viver coisas maravilhosas no Senhor, transformar a realidade dela. E a partir de hoje eu decido ser um pai ou mãe de multidões. Se você toma essa decisão hoje na sua vida, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente.